Olá, pessoas queridas. Meu nome é Luciana Stefano, eu sou psicóloga e criadora do canal Saúde Integral. Estamos no mês do aniversário do canal. Ele está completando 2 anos e estamos entendendo que, por mais que é o aniversário do canal, o presente é para você. Nesse mês de maio, nos 4 sábados consecutivos, nós vamos bater um papo com vários convidados para a gente falar um pouco dessa ideia do canal Saúde Integral, essa junção entre saúde física, mental e espiritual. Então, vamos para o nosso tema de hoje, esse assunto extremamente bacana e enriquecedor, que é espiritualidade e saúde mental. E para falar sobre esse assunto, eu convidei uma pessoa ilustre, tá bom? Que ele é psiquiatra, ele é professor aposentado de psiquiatria e de antropologia médica na UFJF, ele é doutor em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, ele é mestre em filosofia pela UFJF e ele é também membro fundador do CPPC, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Seja bem-vindo, Dr. Uriel. É um prazer estar com o senhor aqui. Sim, prazer para mim. Eu acompanho o canal e vejo semanalmente os vídeos e até divulgo, porque são muito bem recebidos. E hoje tenho esse privilégio de estar aqui participando dessa gravação. Estou muito feliz com isso. Mas o privilégio sempre vai ser meu, pessoal. Sempre vai ser meu, né? A gente tem uma frase, né, tirada de um livro fantástico que diz assim, dá honra a quem tem honra. Tá bom? Então, né, vamos parar de confete, vamos nessas perguntas aí, né, a gente falando sobre esse tema, né? Eu estava estudando mais, né, sobre esse tema, lendo também, já fiz um vídeo também sobre esse assunto e é interessante que antes, né, um tempo atrás, a espiritualidade, como a religiosidade, ela era muito vista como algo que muito alienação mesmo, né? De algo que vem para trazer uma alienação, trazer uma repreensão. E agora tá o quê? Tá muito diferente, né? O tempo se passou e cada vez a gente vê pesquisas atuais trazendo o quanto que a espiritualidade e a religiosidade vem trazendo pontos positivos para a saúde mental. E aí eu quero que o senhor fale já um pouquinho sobre isso, né? Como que a espiritualidade e a religiosidade impacta a nossa saúde mental, né? Que também a nossa saúde física, é claro, mas como que ela impacta, né? O que ela traz de benefícios? Sim, você tem razão. Nas últimas décadas, a percepção do valor da religiosidade, da espiritualidade mudou radicalmente. E as pesquisas vão se acumulando, não é? A ponto de hoje já não se ter muita dúvida. É difícil alguém com bom senso dizer que a religião é um fator sempre patológico. Há momentos em que sim, mas na grande maioria das vezes o impacto da religiosidade, da espiritualidade é positivo, tanto para a saúde física como para a saúde mental. Até na longevidade, as pessoas que têm uma prática religiosa têm uma longevidade maior, expressivamente maior. Muito bom. E nas primeiras pesquisas, as coisas eram muito centradas assim no que a gente chama de corte transversal, né? Relacionando práticas religiosas, a prática de oração, a prática da leitura da Bíblia, a prática da frequência da igreja, a prática de atividades sociais de cunho religioso, de cunho filantrópico. Essas práticas inegavelmente têm impacto positivo na saúde mental. Recentemente veio um pesquisador americano aqui ao Brasil e ele é especialista em estatística e premiado. Ele ganhou o maior prêmio americano de estatística, ele já ganhou.
E hoje ele se dedica especificamente a estudar o impacto da espiritualidade e religiosidade com a saúde. E ele se destaca um ponto simples: frequência à igreja. Frequentar a igreja, ele diz, é inegavelmente salutar. Não há como dizer que estatisticamente isso não é verdade. Claro que isso foi antes da pandemia, não é? Sim. E agora nós temos que recuperar essa prática, porque ela é extremamente saudável. Hoje as pesquisas já procuram avançar mais para tentar deslindar, não só mostrar que há relação positiva, mas o que seria que contribui nisso, né? E uma das coisas que a gente pensa que é muito significativo é a questão do sentido da vida. A religião e a espiritualidade são doadoras de sentido, formam uma cosmovisão coerente e permitem a todos nós ter uma estrutura de fé em que nos baseamos, em que nos sustentamos. Isso é inegavelmente necessário para a nossa saúde, para a nossa estabilidade. E sem falar nos outros benefícios, não é? A religião permite aproximação, relações sociais, vínculo, identidade, pertencimento, não é? Isso tudo é muito positivo também, não é? Mas o que eu sinto que é mais decisivo é essa estrutura de fé, o que nos sustenta, o que nos dá sustentação ao longo da vida, inclusive nos momentos difíceis, no momento da doença. Sim, sim. Eu achei interessante o que o senhor estava falando, desse pesquisador, né, que ele traz a estatística, né, e a questão da frequência, né, seja nos cultos, nas igrejas, né, e eu comecei a pensar o quanto que às vezes a gente aborda isso dentro do consultório, porque isso, né, é muito bacana que a gente já pode fazer isso, né, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela trouxe isso, né, em relação aos profissionais de saúde que eles podem abordar com seus pacientes. E é interessante que muitas pessoas, elas trazem que, quando a gente pergunta, você tem uma religião, você tem uma espiritualidade, e elas falam, eu tenho, mas eu não sou assídua. Né? Eu tenho, né? Aí fala, eu tenho, mas eu não sou. Eu não tenho, né, frequência, eu não sou assídua, eu vou de vez em quando. E isso então é essencial, né? Sim. É uma perda, né? Infelizmente as pessoas às vezes usam a religião de uma forma superficial, de uma forma muito tradicional, né? Muito rotineira. E cada vez mais chama-se atenção para aquilo que os pesquisadores chamam de religiosidade intrínseca. É a religiosidade que faz diferença, é aquela religiosidade que me impacta intimamente e que eu assumo como minha fé, como minha prática, como meu compromisso de vida. Essa religião faz diferença. Sim, e aí quando o senhor começa a falar nisso, a gente já entra num gancho da nossa próxima pergunta, que eu creio que as pessoas, eu vejo que elas fazem muita confusão, né, na questão, né, de religiosidade e espiritualidade, que são palavras distintas, né? E a gente vê, né, que às vezes a gente mesmo pergunta para a pessoa e a pessoa, a minha religiosidade é essa, assim, mas como assim? Mas tá, espiritualidade que você falou agora, e as pessoas ficam confusas, e a gente sabe que espiritualidade é uma coisa e religiosidade é outra completamente diferente. Fala um pouquinho pra gente. Sim, espiritualidade é um termo mais amplo, né? Aponta para todas as questões e sentimentos e ações que nos direcionam para o que é transcendente, para o que é eterno, para o que dá sentido. Então, que vai além da sensibilidade, dos sentidos. Então, muitas coisas têm a ver com espiritualidade e que não são necessariamente religião. Por exemplo, arte. Arte tem a ver com espiritualidade, o belo, o que é a essência. Isso tem a ver com espiritualidade, mas não tem a ver necessariamente com a religião. Mas, com muita frequência, para a maioria das pessoas, espiritualidade se expressa na religiosidade, que é uma maneira de
canalizar essa necessidade humana, essa expressão humana, para o contato com a divindade, com o ser supremo, né? E que se expressa normalmente numa prática de culto, que é uma religião em si. Sim. Que tem uma doutrina, que tem uma liturgia, que tem os ritos, que me dá sustentação para o meu dia a dia. É onde a espiritualidade flui com mais liberdade. É no campo especificamente da religião, né? Uhum. Mas é bom a gente estar atento a isso, porque por essa necessidade essencial, né, que o ser humano tem, o ser humano sempre está em busca de um Deus, sempre está erigindo deuses. E se ele não encontra uma crença que tenha sustentação sólida, numa tradição religiosa, num fundamento doutrinário, ele vai construir alguma crença da maneira dele. E hoje isso está muito em moda. E às vezes fácil se confundir nisso. Hoje a gente está encontrando muita gente voltada para práticas animistas, primitivas, adorar o fogo, adorar a terra, ver um espírito nas coisas. Parece o homem da caverna voltando. Verdade, né? o senhor tem razão. A questão da ecologia em si é extremamente importante e necessária, não é? Mas pode conduzir também para uma crença, não é? A terra ganha um nome, ganha uma identidade, passa a ser como quase que uma deusa. Uhum. Sim. A gente vê isso. Ao sol, a lua. Sim, isso está aí presente. Uhum. E aos animais. Sim, e aos verdade. animais. As Muito, pessoas estão, muito. às vezes criticam, mas como que os hinduístas adoram a vaca? Uhum. Não é? Mas como que hoje os animais ganham uma expressão? Hoje eu vi alguém falando em que os animais têm um super sentido. Eles percebem mais do que os humanos. Aí não pode, né? Olha aí como é que já começa uma identificação. Outro dia alguém me falava da morte de um cachorro. Na hora que ele morria, o olhar dele parece que me dizia alguma coisa, como que tivesse uma comunicação além. Uhum. E acrescentou, mas eu sei que Deus o tem em bom lugar. Mas como é que é isso? Cachorro agora tem alma, cachorro agora tem vida eterna, como é que é isso? Olha como que se as pessoas não têm uma fundação doutrinária segura, elas vão se perdendo em práticas, vão construindo ídolos, vão construindo religiões sem se aperceber. Sim. Porque essa é uma necessidade humana fundamental. Né? Até às vezes o ateísmo passa a ser uma crença, uma religião que a pessoa defende de um evidente. Né? Nós somos muito vulneráveis. Somos, demais, demais. E alguém... A gente está sempre buscando alguma coisa. Sim, e nessa área da espiritualidade é inegável que a gente busca. Né? Alguém, um pensador muito importante da história da humanidade, do Ocidente, foi João Calvino, ele tinha essa frase: o ser humano é uma fábrica de ídolos. O ser humano é uma fábrica de ídolos. E se nós não encontramos uma expressão religiosa consistente, que tenha fundamento, que tenha racionalidade, tenha emoção também, mas tenha racionalidade, tenha um conteúdo doutrinário seguro, uma prática litúrgica consistente, nós facilmente nos perdemos. Sim. Facilmente nos perdemos. Sim, verdade. Agora, doutor Ian, olha só, a gente já falou, o senhor já falou, né, o quanto que a espiritualidade, a religiosidade, ela nos ajuda mesmo, né? Mas especificamente falando da depressão, e aí até sendo redundante, mas por conta da gente esclarecer, a gente entender melhor isso. A espiritualidade e a religiosidade, ela realmente melhora quadros de depressão? Boa pergunta, porque depressão faz parte do cotidiano hoje de grande número de pessoas, né? É uma das expressões mais comuns do sofrimento do homem contemporâneo. Talvez agora com a pandemia a questão da ansiedade tenha superado a da depressão. Sim. Mas tem a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes esses quadros vêm juntos. Né? Não é?
E o que a gente entende é que todas as expressões humanas devem ser entendidas no sentido integral. É muito bonito dizer assim, não, depressão é uma coisa do cérebro, é uma falta de neurohormônios, é a serotonina que está baixa. Tudo bem, isso é verdade, mas não é só isso. Como também não é só uma falta de caráter, não é só a questão de uma falta de religião, uma falta de uma crença, não é só. A depressão, esses quadros mais graves de ansiedade são complexos. Sim, são causas múltiplas. Né? E assim também a gente tem que entender. Então, a pessoa pode ter um grau de espiritualidade, uma prática religiosa consistente e ficar doente. Sim. Tanto com depressão como com ansiedade, transtornos graves de ansiedade. Por quê? Porque é um ser humano que sofre, que é um corpo, que é uma alma, que tem uma herança, que tem uma carga genética, que tem uma constituição, que está mergulhado nos problemas da vida. Né? Olha a pandemia, nós estamos falando. Nossa. Que tragédia. Né? Sim. Mas também é importante lembrar isso, de que os recursos que a religião traz, que a prática religiosa consistente traz para a depressão, para a ansiedade, são importantíssimos. As pesquisas mostram que as pessoas religiosas não deixam, aquelas que têm tendência hereditária, familiar, constitucional ou de circunstância, não deixam de ter depressão ou ansiedade, não deixam de ter. Mas têm instrumentos muito mais poderosos para superá-las. Essa é a diferença. Sim, a maneira de encarar, né? A expressão em inglês é coping, né? Como eu enfrento, é muito mais consistente, muito mais robusta para aqueles que têm crença, têm uma fundamentação de fé, uma prática religiosa que o sustente durante a crise. Tá ótimo. Agora, falando a respeito, né, da oração, da reza, né, desse clamar, né, que isso está muito ligado, né, à questão até mais da religião mesmo, né? Qual é esse efeito, né, esse efeito da oração, desse clamor, dessa reza, sim, independente das religiões, né? A gente se vê muitas das vezes em situações adversas, né, situações que realmente a gente recorre a um divino e a gente começa a orar, a buscar, a clamar, a rezar. O que isso impacta no nosso cérebro? Sim, hoje fala muito em meditação, né? Está em moda tal da meditação, que é uma prática religiosa, de fundamentação religiosa. Né? Sim, existe uma meditação leiga, você pensa numa paisagem, num mar calmo, isso te beneficia. Pode ser, mas é interessante que existem já pesquisas mostrando que a meditação que tem um conteúdo religioso é mais efetiva do que a tal meditação leiga, vazia de conteúdo religioso. Isso é bom. E a meditação religiosa leva necessariamente à oração, que é uma prática de falar com Deus. A meditação, às vezes, fica comigo, não é? Eu e meu cérebro, eu e meu pensamento. Não é necessariamente uma oração. A oração é quando você se dirige à divindade, você fala com Deus, estabelece um diálogo de ida e vinda, né, com Deus. E isso tem um sentido muito específico. Mas tanto a meditação como a oração mexem com o cérebro da gente. É muito bonito pesquisas que têm mostrado isso. Como é que é o cérebro de quem está orando? Como é que é o cérebro de quem está meditando? Né? As áreas de tranquilização se acentuam, as áreas da ação esmaecem, as áreas das emoções profundas de quem chega a um êxtase na presença de Deus. O cérebro se expressa isso, não é? Isso levou alguns a pensar que o cérebro tem registros de Deus. Eu acho que não é necessariamente isso, porque nós todos temos. O ser humano integral, a natureza toda tem o registro de Deus. Não se confunde com Deus, porque isso é uma outra crença muito comum hoje, que é o panteísmo. Né? Tudo é Deus, tudo é fagulha de Deus. Não, Deus é um ser criador.
Tudo que existe foi criado. Nós somos criaturas. Mas somos criaturas especiais. A imagem e semelhança de Deus. Sim. Temos essa capacidade de reflexão, de racionalidade, de voltarmos sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, de construirmos nas nossas crenças e desenvolvermos as nossas práticas religiosas sublimes que chegam a essa comunicação com a divindade. Isso faz muito bem. Então, não acho que haja uma região específica do cérebro para Deus. Nós todos expressamos. Nosso ser integral expressa a obra de Deus na criação. Hoje está se falando muito da relação do cérebro com o intestino, né? A questão, acho que muito da neurociência, né? Os Que vem nutricionistas trazendo gostam muito disso, isso, né? Uhum. Às vezes pensava que o intestino era um tubo digestivo, não é, que processava aquilo. Não, é uma preciosidade, como é feito minuciosamente. Cada ruga daquela tem uma função, tem uma especificidade. Coisa maravilhosa. O ser humano é uma perfeição feita por obra de Deus, né? É muito bonito reconhecer isso. E o cérebro, não sem dúvida, o cérebro é a suprema obra da criação de Deus, né? Tá joia. Gente, chegamos ao término desse bate-papo. Essa conversa tá muito gostosa e eu realmente ficaria aqui por horas escutando o Dr. Uriel, até por conta, né, da calma dele, da tranquilidade dele, da autoridade, né, como ele fala desse assunto, né, esse assunto que me instiga bastante. Mas nós vamos ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal Saúde Integral, se inscreva, curta, comente, compartilhe com outras pessoas, tá joia? E agora eu já quero, né, começar a agradecer o Dr. Uriel, né, por ele estar aqui, né, por ele, até pelo meu convite. No primeiro ato ele já foi aceitando. Quero também estar agradecendo ele por compartilhar um pouquinho da expertise dele falando sobre esse tema. E também quero estar entregando esse presentinho para ele, que ele vai estar abrindo agora. Beleza. Tá bom? Muito obrigado. Espero que o senhor goste. Só estar aqui já foi muito prazeroso e comentar sobre esses assuntos me empolga muito, você deve ter percebido. Isso é parte da minha vida, né? Sim, sim. A gente não só tem uma prática religiosa, cristã, mas também no campo profissional eu sempre voltei-me muito para essas questões. A gente tem um grupo, né, dos psicólogos e psiquiatras cristãos, que convido a todos a conhecerem também. Tá aí tem o seu site, é fácil descobrir. Sim. E deixa-me ver que mistério tem aqui. O Dr. Uriel, ele também é um grande amigo nosso, uma pessoa que também apoia muito o nosso canal. Ele está sempre ali compartilhando e dizendo para mim, né, o quanto que está sendo válido, e a gente fica bem feliz, até porque a minha primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. Então, assim, eu fico bastante feliz. Que lindo. Olha aí. Que bom. Muito obrigado. Toma aqui, Dr. Uriel, também um cartãozinho pro senhor. Muito obrigado. Para que o senhor não possa esquecer do canal. Excelente. Tá bom? Muito obrigado. Fico muito feliz de estar com você e com os seus convites. Então, o senhor quer falar mais alguma coisa? Agradecer só. Então tá joia. Olha, esteja na mão de Deus. Tá bom. Então, como eu falo sempre, então cuide-se. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.